Eu essa declaração do presidente Lula. O Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo, do UOL e da Jovem Pan, disse, muito experiente, muito rodado, né? Como a hora que ele perdeu a paciência no final, ele disse claramente, olha, o senhor tem o direito de não responder nada, é um direito seu, de todo e qualquer entrevistado. Mas o senhor dizer aqui, o senhor não ouviu isso, não leu isso... Talvez ele esteja com aquele mesmo problema que o Lula tem, não é? Que nunca ouviu nada, não sabia de nada, né? E, aliás, com repercussão ainda hoje em toda a imprensa, a partir da classe política e não só o próprio judiciário, né? Os ministros do Supremo. E o ministro Gilmar Mendes lembra que o próprio Lula chegou a pedir desculpas pelo mensalão. Quer dizer, então, faz o brasileiro e faz todo mundo de idiota? Não pode esse tipo de coisa. Há uma explicação. A gente gravou um programa, porque vem os feriados aí. Na próxima sexta-feira você vai acompanhar um programa bastante interessante, com a participação da Olívia Pérez, cientista política, né, que participa conosco aqui habitualmente, do professor Fabião, foi vereador em Santos, foi candidato a prefeito, e também com o Eduardo Filete, médico veterinário, que é uma figura antenada aí com a política de maneira geral. E a Olívia explica, não é, dentro da ciência política, o que significa essa declaração do ex-presidente Lula em Portugal. Por que é que ele dá esse tipo de declaração? A quem ele se dirige quando dá esse tipo de declaração? Qual é o público, qual é o tipo de eleitor que ele se dirige? É interessante. Assista sexta-feira o painel Regional Debates, a explicação da Olívia é muito interessante, né? E se você pensar com profundidade, eu acho que ela está coberta de razão na explicação que ela dá a respeito desse tema. Agora, só para fechar aqui, a gente fala também, os PCBistas, né, os campistas, sei lá, o pessoal que apoia o Eduardo Campos, acredita muito, fala muito, né, na questão que ele é desconhecido, né, figura desconhecida ainda da política do Brasil, dos brasileiros de maneira geral e tal. Ele realmente não é governador de Pernambuco, foi ministro do governo Lula e muito pouca gente do Nordeste para baixo conhece o ex-governador Eduardo Campos. Agora, eu pergunto aqui ao Raul, que é um tucano de carteirinha, né? E muito próximo, conhece o Aécio Neves, enfim. No estado de São Paulo, eu coloquei até durante esse programa, essa gravação, quem conhece Aécio Neves em São Paulo? Não é? Quem conhece o Aécio Neves no Rio? Que tipo de conhecimento as pessoas têm sobre o Aécio Neves no Nordeste? O Aécio está se lançando, na verdade, agora, porque ele sempre esteve sob, não é, vamos dizer assim, as lideranças, não é, de Fernando Henrique Cardoso, não é, Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, sempre foram figuras que tiveram uma projeção maior. Né, Edgar, mas o Aécio Neves foi governador... Ele tem a chance agora também de se colocar. Aécio Neves foi presidente da Câmara. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, presidente da Câmara dos Deputados. O que eu quero dizer é o seguinte, não é só o Campos que pouco conhecido. Mas o Aécio ele tem uma relação muito mais efetiva de conhecimento do que o próprio Campos. O Aécio é mais conhecido do que o Campos, né? Aliás, o Aécio ele está num dos colégios eleitorais mais importantes no Brasil. É o segundo maior colégio eleitoral do país, que é o estado de Minas Gerais. Mas efetivamente quem o conhece? Não é quem o eleitor conhece. Mineiro. Não, o senador Aécio Neves... É o neto do Tancredo Neves. Neto do Tancredo foi quando começou a história dele, ainda jovem, secretário do Tancredo Neves. Daí ele foi deputado federal, né? Ele é um dos fundadores do PSDB. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados, um jovem, tinha 38 anos, era presidente da Câmara dos Deputados. Governador do estado de Minas Gerais, 2 vezes, e com uma aprovação enorme. Ele elegeu um técnico da sua equipe, o professor Anastasia, como governador, que era um técnico, um homem de planejamento, desconhecido, não era uma figura pública conhecida, trabalhava para dentro da máquina com todo o projeto de gestão. Então, Aécio é uma figura que constrói uma ação política, né, baseada nas conquistas daquilo que marcou mais a presença do PSDB no cenário político nacional. O Aécio tem sido, ao longo desses anos, um dos maiores defensores do legado do presidente Fernando Henrique, que eu tive o prazer de trabalhar na equipe do presidente Fernando Henrique. Tanto na época quando ele foi senador por São Paulo, trabalhava no escritório dele em São Paulo, como depois trabalhei com o Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, na representação
do Ministério da Fazenda de São Paulo, e durante os 8 anos no governo Fernando Henrique, ao lado do ministro Paulo Renato, do saudoso ministro Paulo Renato, no Ministério da Educação. Então, Aécio é uma figura que defende esse legado, né? Então, eu acho que é uma figura que, ao longo desse processo de campanha, de conhecimento, agora ele é o presidente nacional do PSDB, com toda certeza a sociedade brasileira vai conhecê-lo, e quanto mais a sociedade conhecer o Aécio Neves, com a perspectiva de uma mudança real no país, eu tenho absoluta e tranquila certeza de que ele será o próximo presidente do Brasil. Muito bem, só para fechar, o Heraldo entendeu também a minha colocação. Sim, né? O pessoal do PSB e os aliados, agora a turma da rede também, diz que o campus tem essa dificuldade de crescer pelo desconhecimento, né? O que eu quis dizer, basicamente, foi o seguinte, que o Aécio também nunca teve a oportunidade, dentro do PSDB, de se mostrar nacionalmente, porque ele sempre esteve sob as lideranças. Fernando Henrique, Covas, Serra, Sim. Alckmin, né? Basicamente é isso. É aquela história, né? Durante um determinado período ele ficou muito conhecido por ser o neto de Tancredo Neves. E quem não acompanha a política em par e passo, realmente tem essa dificuldade que o Boturão se referiu, que na verdade é o eleitor, o senso comum do eleitor, não? As pessoas que estão mais acostumadas com a política. Ele também padece desse, vamos dizer assim, dessa vitrine um pouquinho maior. Mas é um jovem aí um nome que tem que ser respeitado aí nessa disputa. Vamos para o vídeo do trabalho infantil, o intervalo, e voltamos na sequência para falar sobre a cultura, né? Aqui da cidade de Santos, as novidades que estão acontecendo e o que vem por aí também. Já, já. Qualquer coisa, avisa aí que eu... Alô, voltamos com o nosso painel debates. Neste é o segundo bloco. Com prazer, a gente recebendo aqui Raul Cristiano, secretário de Cultura aqui da cidade de Santos, né? E o nosso Heraldo José dos Santos, nosso comentarista habitual aqui do painel debates. O telefone segue aberto, a gente ao vivo aqui com 3014-5281 e pelo Facebook, facebook.com/painel regional. Você compartilha com a gente aqui, dá a sua curtida habitual, a gente agradece a você também pelas redes sociais. Nós temos um vídeo que está nas mãos aí do Gustavo, pessoal da produção, né, sobre Sim. o Teatro Coliseu, reinaugurado, questão de quanto tempo? Um mês? Foi o mês passado, no mês de março. No mês de março foi reinaugurado, estamos fechando o mês de abril. Nós temos um vídeo aí, se o Gustavo puder soltar aí para a gente comentar a respeito, né? Não está na mão? Não está na mão? Então não está na mão, né? Bom, o importante é que o Coliseu voltou e está novamente aí à disposição da comunidade cultural da cidade e da região, né? Olha, o Coliseu voltou muito ativo, não é? Com a presença da Sinfônica ensaiando lá, porque o Coliseu é a casa da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos. Toda a última quinta-feira de cada mês já temos concertos agendados. Toda terça e quinta a Sinfônica ensaia lá no Coliseu, na parte da manhã até o começo da tarde. Nesta semana, nós vamos ter, na quinta-feira, dia 1º de maio, às 8h30 da noite, a abertura da semana Miroel Silveira. Miroel Silveira é um dramaturgo nacional, nascido em Santos, né, que nasceu há 100 anos. Né, ele comemoraria 100 anos de idade. E a Secretaria de Cultura está organizando uma série de eventos, aí foram eventos sugeridos pelo maestro Gilberto Mendes, pelo poeta Flávia Moreira, né, com vários representantes da área cultural, o Marcelo, o Carlos Cirne, enfim, o Nívio Mota, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá com a gente, o Marcelo Ariel, enfim, figuras de proa que estão desenvolvendo uma belíssima semana com atividades para que as pessoas conheçam o Miroel Silveira. E nós temos praticamente todas as semanas apresentações de teatro, de música, enfim, o Coliseu está com uma vida muito ativa, não é? E essa é uma possibilidade que o santista, as pessoas da Baixada Santista, de todo o estado, aqueles que nos visitam, façam uma visita ao Teatro Coliseu. Podemos fazer uma visita monitorada para você conhecer todo o funcionamento do teatro, não é? Neste final de semana, houve uma matéria importante publicada no jornal A Tribuna, assinada pela repórter Carlota Cafiero,
destacando uma pesquisa sobre os hábitos culturais do povo brasileiro, uma pesquisa que foi realizada pelo SESC e pela Fundação Perseu Abramo em 2013, que mostra, atente para o número, que 61% da população brasileira nunca entrou num teatro. Isso é preocupante. Por quê? Porque o poder público precisa disponibilizar de casas, de teatros, de espaços culturais, para que a população ganhe esse hábito e consiga frequentar. Por exemplo, teatro 61%. Sabe quantos por cento, né? Qual o percentual de pessoas que nunca foi a um teatro para assistir uma apresentação de música clássica ou ópera? 89%. Então, ou seja, as pessoas não sabem nem o que é isso. Não sabem, é um desafio. Eu acho que... Reconhece. Eu sempre fui muito ligado à área da educação, não é? Mas tive uma presença na área cultural, como militante no movimento literário nos anos 70, começo dos anos 80, e eu vejo que há necessidade de uma divulgação cada vez maior das atividades culturais. Por exemplo, agora na hora do almoço, lá na Praça Mauá, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Dança, né? Danças ali na praça, envolvendo as pessoas. Logo mais às 19 horas vamos ter... Hoje é o Dia Internacional da Dança. Hoje é o Dia Internacional da Dança. Às 19 horas no Teatro Municipal, aberto a todos os interessados ali no Canal 1, número 48, da Pinheiro Machado. Nós vamos ter várias apresentações, inclusive uma aula magna lá da Renata Pacheco, que é a nossa professora e coordenadora do corpo de baile da cidade. Enfim, vale a pena ir, você precisa conhecer os espaços públicos disponibilizados pela Prefeitura de Santos e que são gerenciados pela nossa Secretaria de Cultura. Eu queria, antes do Heraldo fazer algum comentário ou fazer algum questionamento para o Raul, destacar uma coisa que vem me trazendo curiosidade, né, e tristeza, né? Pelo seguinte, a gente estava acostumado, há anos atrás, né, a acompanhar frequentemente grandes artistas, né, grandes atores participarem aqui, trazerem suas peças aqui, especialmente para o Teatro do Sesc, né, porque o Coliseu ficou fechado 11 anos, Heraldo? 12 anos? Por aí. Por aí, né? Ficou 10 anos em obras. Thelma, Gavi, Beto. Beto, sim. Comecinho do governo Papa. Em 2006 ele foi reaberto. Reaberto, no segundo ano do Papa, né? E, então o Coliseu ficou fechado esse tempão, mas durante esse período o Sesc cumpriu bem esse papel, né? Eu vi Fernanda Montenegro, vi muitos outros, especialmente Fernanda Montenegro e Raul Cortez elogiarem extremamente o teatro do Sesc, aqui de Santos, como sendo um dos melhores teatros, uma das melhores casas de teatro do país. De repente eu estava em São Paulo outro dia, fui ao jogo do Santos, aquela final contra o Ituano, e passei ali pela FAAP, enfim, né? Estava lá, ó, Irene Ravache, Dan Stubbe, até comentei com minha esposa. Falei, pô, caramba, nunca mais eu vi essas figuras assim, né, renomadas, descerem a serra e se apresentarem em Santos. O que acontece? O pessoal não traz mais essas peças para cá, o Sesc não recebe mais essas peças, enfim, o Teatro de Santos está desprestigiado. Não, o que aconteceu? De forma nenhuma. Eu acho que o fechamento do Coliseu foi... Ele impactou nessa questão de trazer os grandes espetáculos, né? O Coliseu ele pode receber, só que quem traz esses espetáculos são os produtores da região, né? Ou então, quando uma dessas peças com grandes atores e atrizes, né, eles têm algum incentivo da Lei Rouanet ou do PROAC ICMS e eles trazem as peças aqui para a nossa cidade. Agora, Santos está voltando a esse roteiro cultural com as apresentações teatrais e também de música. Já tivemos vários espetáculos, ainda recentemente tivemos um espetáculo que é um sucesso nacional, que é o Cazuza, que conta a vida do Cazuza, que tem sido assim sucesso de público. Ele teve numa noite 2 sessões, às 18 horas, uma sessão de quase 3 horas, 2 horas e 40 de espetáculo, lotada, as pessoas saindo emocionadas lá. Então, eu acho que nós estamos voltando para o circuito cultural nacional e, com toda certeza, o Teatro Coliseu, o Teatro Municipal também pode receber grandes peças, o Sesc também, o Guarani, peças menores, tem tido eventos praticamente todos os dias no Teatro Guarani.
estamos reformando e devemos entregar até o mês de agosto o Teatro Rosinha Mastrangelo, que é um teatro de arena, que os grupos locais têm um grande interesse lá, muita gente do teatro das últimas gerações nasceram no tablado lá do Teatro Rosinha Mastrangelo, enfim, acho que é uma questão de tempo, não é? E da programação também. Nós temos conversado bastante com os produtores culturais de São Paulo para que eles tragam esses espetáculos para Santos, com toda certeza virão logo. Pois não, Haroldo. Bom, Boturão, você mesmo mencionou aí da redução de espetáculos, né, no circuito aqui de Santos. E uma coisa que tem me preocupado, Raul, é o seguinte: nós passamos anos aí para reformar o Teatro Coliseu, foi reformado, depois constatou-se aquele problema lá no ar-condicionado, que houve a necessidade de ficar parado mais um ano. Mas o que preocupa mesmo é manutenção desses espaços públicos. Nós tivemos também a reestruturação total lá do Teatro Guarani, o Coliseu, enfim, você mencionou agora o Teatro Municipal, o Rosinha, que é lá no circuito ali do Centro Cultural. Mas depois que se faz uma reforma, uma restauração, Raul, parece que não se tem nenhuma preocupação maior com a manutenção. E aí o que acontece? Passam-se às vezes 10, 12 anos, talvez até menos, e é necessário novamente interromper aquela casa, um teatro, por muitos e muitos anos. Não se tem uma política, uma cultura da manutenção desses espaços, Raul. O que você está imaginando para isso? O que você tem pensado? Ou de que maneira a gente pode viabilizar alguma coisa para a manutenção desses locais? Olha, essa questão que você coloca é muito importante. O Heraldo toca num ponto que mexe na cultura de preservação e de manutenção e conservação dos espaços públicos. Não é um privilégio de Santos, dos nossos teatros, não é? E também não é privilégio, não é, da cultura. Nós temos problemas também na saúde, nós temos problemas na educação, isso no país inteiro. O país não tem uma cultura de manutenção, de conservação dos seus equipamentos, ou seja, a cada dia há uma demanda para você construir um novo equipamento, de abrir um novo espaço, no entanto, não há uma política voltada para essa manutenção. Nós estamos, a partir da reabertura, agora no mês de março, nós estamos cuidando melhor do Teatro Coliseu, ou seja, nós queremos que ele seja mantido e melhorado. Mas nós temos uma opção que em breve o prefeito Paulo Alexandre vai anunciar. Nós tivemos, no final do ano passado, a aprovação da lei que permite o compartilhamento de gestão de algumas atividades no município com organizações sociais. Há 15 dias, as OS. Há 15 dias, o prefeito regulamentou essa lei, não é, com um decreto. Esse decreto ele é auto-aplicável, ou seja, a partir da publicação do decreto, nós começamos já a receber as inscrições, o cadastro de entidades das mais variadas áreas, e agora elas entrarão num processo de análise, haverá o reconhecimento ou não como uma organização social, e a partir do momento que nós tivermos já algumas organizações sociais registradas e reconhecidas, o prefeito vai publicar um edital colocando algumas áreas do município, na cultura, na saúde, no esporte, na educação, no turismo, na área social, para a gestão compartilhada com as organizações sociais. Dentre elas, o Teatro Coliseu. Por exemplo, nós estamos estudando o modelo de contrato de gestão, e nesse contrato de gestão, Heraldo, há uma previsão, pelo menos inicial, de que 17% do orçamento anual do teatro seja investido em manutenção e melhorias do teatro. Então, a organização social que receber isso, ela vai se obrigará com a manutenção. Então, eu acho que isso é uma garantia, porque com as organizações sociais você encurta o processo licitatório, você não foge das licitações, mas você desembaraça a parte burocrática que impede, por exemplo, para trocar o ar-condicionado do Teatro Municipal, agora que eu estou resolvendo, mas é um problema que vem desde setembro do ano passado. Nós passamos aquele verão
inclemente em Santos, não é? Com as pessoas indo ao Teatro Municipal e sem ar-condicionado. Havia o ar no palco e não havia na plateia. Então as pessoas ficavam como se estivessem numa sauna. Não é? Por quê? Porque você precisa cumprir etapas. A lei de licitações no Brasil, ela é importante, ela filtra, etc., ela evita algumas coisas, mas ela precisaria ser mais flexível, porque para você contratar a manutenção ou a troca de um equipamento dessa natureza, você demanda 6 meses, 1 ano, e aí qualquer empresa pode apresentar um recurso, e quem perde é a ponta, é o povo, aquele que paga os seus impostos e não recebe um serviço de qualidade. E tem isso, aproveitando esse gancho aí que o Heraldo colocou muito bem, né? A gente já discutiu isso aqui em outras oportunidades. Agora, eu relaciono aqui. O Coliseu, por exemplo, é um equipamento complexo, né? Sim. Enorme, né? Difícil de você fazer a manutenção. Não, diária, e o problema não é só a manutenção. Além da manutenção, você não pode, como ele é um bem tombado, um bem histórico, tombado... Sim, qualquer intervenção... Você não pode fazer nenhuma intervenção lá sem autorização. A pintura na fachada, tudo isso. Você tem que ter autorização. Tanto do Condepasa, que é o organismo nosso no município, como o Condefat. Ele é tombado no município e a nível estadual também, não é? Um outro detalhe, talvez muitos telespectadores aqui do painel Debates não estejam informados, mas, por exemplo, o teatro ele sempre teve cerca de 1.000 lugares. Nós tivemos que reduzir para 740, perdemos 260. Por quê? Repare quando vocês forem a um espetáculo, no segundo andar, né, é considerado o primeiro andar, aquele andar térreo da plateia e dos camarotes do primeiro andar. O próximo é o segundo andar. Repare que os camarotes, eles estão fechados. Por quê? Porque a mureta, ela tem 70 centímetros de altura. E a norma do Corpo de Bombeiros estabelece que ela deveria ter 1,5 m. Só que eu não posso aumentar a mureta. Por causa do tombamento? Por causa do tombamento. Você não pode fazer uma intervenção física num bem tombado, não é? Nós estamos buscando exemplos em outros estados, né? Por exemplo, eu soube... Porque além do tombamento também devia ser flexibilizado. Né? Mas, por exemplo, você não pode elevar aquilo, porque aquilo está desde a construção. E os teatros históricos no país, a grande maioria deles, o Coliseu tem o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, mas a grande maioria, eu diria que a expressiva maioria dos teatros no país não tem o AVCB por conta de alguns critérios de características que impedem essa autorização do Corpo de Bombeiros. Mas tem porque se interditou essa... E ela senão não teria. Senão não teria. Senão não teria. Então nós estamos pensando numa solução. Nós abrimos mão de 260 lugares né, para ter o AVCB. Naquele tempo as pessoas eram um pouquinho menores, não caíam. Por exemplo, você tem as frisas... Qual é a idade do Coliseu? O Teatro Coliseu, ele é de... Vê só, como teatro, ele é de 1924. As pessoas eram mais... O ano que meu pai nasceu. Agora, o prédio do teatro, quando ele começou, ele era ainda um velódromo, não é? Ele começou em 1890. Né? Não, o Heraldo tem razão, as pessoas eram menores. Você pega um jornalista com quase 2 metros de altura, você já imagina lá na plateia? Com toda certeza. O cara despenca lá de cima, rapaz. Se o Bombeiros usava como referência, vai ser muito difícil. Nós falamos de teatro, casas de espetáculos, enfim, mas uma coisa que me vem sempre à mente, Boturão e Raul, é a Ponte Pêncil. A Ponte Pêncil é um bem histórico e turístico também. Aí o Estado vem, promove lá a sua recuperação, passam-se 5, 6 anos, aí é preciso ficar fechada novamente 2 anos para recuperá-la novamente. Por que não um trabalho efetivo de manutenção? Talvez um pedágio simbólico, alguma coisa? Porque quem passa ali aquelas tábuas, né? Aquilo é muito bonito mesmo, né? E a arquitetura, tudo isso. Mas não, tem-se lá, gasta-se uma fortuna, o Estado vem, fecha, fica 2 anos fechado, estrangula o trânsito na cidade vizinha lá do nosso prefeito Billy, tem as obras agora do VLT. Então, essa questão dos recursos aí, acho que é uma questão muito importante. Por exemplo, nós temos o Fundo de Assistência à Cultura, o FACULT, né? O FACULT, ele é abastecido de recursos das bilheterias dos teatros, né? E aí, o FACULT, ele recebia os recursos e colocava editais para projetos de artistas independentes locais.
nós fizemos uma alteração na lei, não é? Agora, o Facult recebe recursos da própria prefeitura, que não havia essa permissão. Ele pode receber recursos do Ministério da Cultura, através de futuras parcerias, porque o município acabou de aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Podemos receber recursos também do governo do Estado, isso também não era previsto. E por sugestão do promotor Dauri de Paula, nós podemos receber também recursos oriundos de ações de danos ao meio ambiente ou danos ao patrimônio público. Então, esse recurso, essas novas fontes de recurso, elas são muito bem-vindas, só que agora nós estabelecemos o seguinte: além de ter novas fontes, nós estabelecemos também critérios de utilização. E dentro dos critérios de utilização está a própria manutenção dos teatros da cidade. Nós temos só na prefeitura 4 teatros, né, que é o Coliseu, Guarani, Teatro Municipal e o Rosinha Mastrangelo, né? Então, são 4 fontes... Municipal, Rosinha, Coliseu e Guarani, né? São 4 teatros. Vamos então para o break, a gente para um rápido intervalo, já voltamos com o painel Debates. Até já. Esse é o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional Debates, que conta com o secretário de Cultura de Santos, Raul Cristiano, e com o companheiro jornalista, o nosso Heraldo José dos Santos. Você participa com a gente, perguntas chegando já, como nós falamos muito sobre política no primeiro bloco, em cima da pesquisa do MDA-CNT, né, com a queda da presidente Dilma de 44% para 37%, o crescimento do Aécio Neves de 15% para 22%, e do Eduardo Campos, que deu uma subidinha de 10% a 12%. A verdade é o seguinte, esquecemos de falar desse bloco, que se você somar o Aécio, os pontos, a pontuação do Aécio Neves com a do Eduardo Campos, você já chega a 34% hoje, não é? Com 37% de Dilma Rousseff, você já tem hoje um empate técnico, né? Sim. E se você somar também com os candidatos minúsculos, né, esse empate técnico aí fica mais do que evidenciado, 37 a 35 aproximadamente, né? Coisa que não se imaginava há 2, 3 meses atrás, né? Ou seja, está surgindo aí um outro cenário aí na política nacional. Vamos ver quando a coisa começar para valer, né, depois da Copa do Mundo. Segundo turno, pelo menos já está se desenhando. Está se desenhando aí, né? Dificilmente vai escapar disso, né? O Renato Mercado, aproveitando esse embalo, né, esse gancho nosso, diz assim: secretário, você acha que o PT, ou os governos petistas, né, acabaram com o Plano Real? Olha, Renato, eu acho que até tentou, não é? Mas alguém deve ter alertado o PT, porque o Plano Real é a galinha dos ovos de ouro. Se não tivesse Plano Real, com toda certeza não teria Bolsa Família e não teria alguns programas que eles fazem proselitismo. Então o Plano Real foi muito importante e ele só continua firme e forte porque ele foi muito bem estruturado pelo presidente Fernando Henrique, quando o presidente era o ministro da Fazenda no governo Itamar. A Cláudia do Embaré pergunta assim: Raul Santos voltará a ter trabalhos na concha acústica ou continuará sendo usada para malabares e abrigo para chuva? Não, ela está sendo preparada, né? De forma nenhuma. A concha acústica, as obras já foram iniciadas, vê que já há um tapume na área, estão em ritmo acelerado e nós esperamos que no segundo semestre a concha volte revitalizada, ela vai ter um vidro de proteção para a influência do som externo para dentro da concha e de dentro da concha para fora. Então, haverá todo um sistema de som, de amplificação, que foi aprovado pelo Ministério Público, pelos técnicos da área do meio ambiente. Então, nós teremos a concha como mais uma opção para a nossa cultura, para as apresentações musicais, de teatro, cinema, enfim, para várias atividades. Isso no segundo semestre já? Segundo semestre. Ela ficou fechada esse tempo todo, os problemas eram justamente isso, né? Reclamações dos moradores. A concha está fechada desde 2001, né? Desde 2001, porque havia uma proibição de realizar eventos ali com amplificação de som, né? Então, o que acontece? Houve uma reclamação no final dos anos 90, que gerou uma ação judicial. E daí, com essa ação judicial, houve uma proibição do uso da concha. Então, aquele equipamento importante na orla da praia, que foi construído pelo então prefeito Paulo Gomes Barbosa, pai do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que foi entregue em 1981, ela ficou todo esse tempo fechada e é um espaço
nobre da nossa cidade que voltará e voltará moderno, com um palco maior, com cadeiras mais confortáveis, com acessibilidade, enfim, com tudo que a população tem direito. Olha, uma pergunta do Roberto do Campo Grande, não sei se o Raul vai ter condições de responder, mas a gente faz, né? Qual será a média de ingresso do Museu Pelé? Já se sabe esse valor? Eu acho que não, né? Olha, não tem uma média. Eu só sei que o Museu Pelé vem sendo considerado por muitos especialistas como aquele que terá o maior número de visitantes do país. Vai ser um dos museus assim mais visitados do país e vai ser uma atração a mais para a nossa cidade de Santos e para o conhecimento do centro histórico da nossa cidade. Então, acho que em breve nós vamos divulgar, eu não tenho ainda essa definição. Eu tenho a impressão que o Museu Pelé foi mais uma trauletada, né, que largaram nas costas aí do prefeito Paulo Alexandre. O Heraldo acho que tem essa mesma impressão que eu, né? Porque o Museu Pelé, a obra do Museu Pelé devia ter sido cuidada, né? Ou tratada com mais cuidado pela gestão anterior, né? O ex-prefeito devia ter pisado um pouquinho mais no acelerador para não deixar essa encrenca tão pesada nas mãos do atual prefeito, que teve que fazer das tripas coração ao lado aí do secretário de Turismo e ao lado aí de toda a sua assessoria, para tentar entregar ao público, né, o Museu Pelé no período da Copa do Mundo. Mas ele vai ser entregue. O importante é que ele será entregue no dia 7 de junho. Não 7 de junho, né? Ele vai estar à disposição da população a partir daí. Aliás, o ex-prefeito poderia ter aproveitado todos os bons ventos que vieram lá com o pré-sal, aquela disposição da Petrobras, na época em que havia muito dinheiro. Nós tínhamos já comprado lá a refinaria nos Estados Unidos, mas ainda tínhamos muito dinheiro e poderia ser antecipada aí essa obra. Mas, de qualquer maneira, está aí. Vamos aguardar agora. Agora, Raul, você que é da área da cultura, poderia entrar em contato aí com o nosso amigo lá, o secretário da Segurança, para melhorar também o acesso lá, porque o que se fala, o que se teme é que, de fato, tem muita coisa para se ver lá no centro, mas muita gente ainda tem medo de frequentar o Centro Velho. É exatamente pela essa deficiência na área da segurança pública. Olha, eu acho que essa questão é uma questão que preocupa, né? Não é também privilégio de Santos, não é? Nós temos feito um trabalho em conjunto com o secretário Sérgio Delbel, que tem uma linha direta com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, tem trabalhado com estratégias de segurança no centro da cidade. O que nós precisamos é ter eventos, né, que qualifiquem. Às vezes um evento, um determinado evento, um gênero musical, ele define um tipo de comportamento que passa a frequentar as ruas do centro. Então, com isso, nós estamos, até ainda ontem conversava com o prefeito Paulo Alexandre sobre a ideia de trazer novamente para a Rua 15 o Música na 15. Nós temos o Música no centro, na Praça Mauá, que a praça fica toda ocupada toda sexta-feira na hora do almoço, e a nossa ideia é que no happy hour de sexta-feira, que levou muita gente para lá e muitos bares investiram ali, que a gente tem uma música de qualidade e isso vai requalificar o centro da cidade. A Joelma da Encruzilhada diz assim: secretário, hoje é muito comum eventos de jovens de games e cosplay, é isso? Santos não pode ter um lugar próprio para esses eventos, até mesmo trazendo exposições de games e informática? Olha, nós vamos fazer, já temos uma programação, um grupo aqui de Santos já nos procurou, nós temos feito praticamente ações preparatórias lá na Gibiteca, não é? E com toda certeza, no segundo semestre, nós vamos ter no mês de outubro um grande evento que vai atender aos games e essas inovações tecnológicas dentro do compromisso do prefeito Paulo Alexandre e do nosso governo com a inovação. A Cadeia Velha é um equipamento do governo do Estado, é isso? Governo do Estado. A reforma vai ser supervisionada e pilotada pelo governo do Estado, não passa pela Secretaria de Cultura? Ela é uma obra do governo do Estado, o equipamento é do governo do Estado. A Prefeitura, juntamente com o movimento cultural, vão interagir, vão dialogar com o governo do Estado para definir qual vai ser a ocupação da cadeia após essa reforma. A reforma está prevista para 18 meses, não é? Com investimento estadual de 7 milhões e 500 mil. Outro dia li até uma carta no jornal, alguém dizendo a prefeitura poderia investir esse dinheiro em outras coisas. Não é? Não é a prefeitura. A cultura precisa de recursos. Não é? A preservação do nosso
patrimônio histórico é muito importante, né? Nós temos, as pessoas não sabem, mas a Secretaria de Cultura é responsável por 116 equipamentos culturais espalhados por toda a cidade, monumentos, estátuas, etc., né? E cerca de 36 deles estão localizados na orla da praia. E nós temos feito um esforço, um investimento de R$80 mil por mês para garantir a recuperação desses danos que são cometidos, às vezes, por atos de vandalismo e tal. A propósito, queria dizer que a estátua do surfista, do Osmar, ali do lado do Poço 2, e aquela que funciona na fonte, elas estão praticamente prontas e serão entregues no dia 6 e 7 de maio, quando o Santos vai sediar um grande evento técnico relacionado à área do surf. Então, estamos recuperando, foi um investimento de R$25 mil da Secretaria de Cultura, e que a população deve, a exemplo dos surfistas, do Cisco, Picuruta, que fizeram um evento lá no Posto 2, vamos abraçar Santos, não é? Abraçar Santos no sentido de nos ajudar na preservação de todos os equipamentos e patrimônio histórico. Como é que essa coisa aí da verba, do dinheiro, do investimento dos 7 milhões na cadeia velha, né? Dá a impressão, as pessoas mexem um pouco, mexe com a cabeça das pessoas, porque as pessoas veem a crise na saúde aí, a situação complicada do jeito que está. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas com dinheiro só, né, Raul? Por exemplo, daí você tem uma... O imposto que sai do bolso do cidadão é sempre o só. Então a pessoa vê, 7 milhões, mas aí a maternidade está fechando, que situação é essa? Mas quando, telespectador, agora eu vou fazer uma pergunta. As pessoas não fazem esse raciocínio. Não, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Quando é que o telespectador viu um investimento dessa monta na área da cultura? A gente quase não vê investimentos na área da cultura. O prefeito Paulo Alexandre tem tido uma postura muito importante na área. O ano passado, o orçamento da Secretaria foi de 21 milhões. Nós executamos quase 32 milhões. Neste ano, o orçamento da cultura aumentou para 25 milhões. Nós podemos, até o final do ano, investir cerca de 35 milhões. É muito pouco. A Secretaria de Cultura é a prima pobre do orçamento público, mas é um recurso que abastece e ajuda a formar a população, ou seja, ajuda a preparar as pessoas para a educação, para uma educação de qualidade que é o elo de ligação com o desenvolvimento, com a melhoria das condições de vida de toda a população. Diga. Raul, a gente sabe que a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, promove uma série de cursos importantíssimos. Por exemplo, eu lembro que na área de teatro tem lá o curso de formação de atores, né? Sim, que é Escola de Artes Cênicas. Escola de Artes Cênicas, que é o Roberto Pérez, salvo engano, Isso, que é lá no Teatro Guarani. O coordenador. Certo. Além do teatro, que mais cursos... muita gente não sabe, às vezes tem interesse ou tem alguma aptidão que pode procurar a Prefeitura, sei lá, na área de música, na área de dança? Olha, dança, nós temos danças variadas, desde balé clássico, moderno, contemporâneo, dança de salão, dança de rua, não é? Temos isso acontecendo no Teatro Municipal, lá no Centro de Cultura Patrícia Galvão, no Cais Vila Matias, que funciona ali na Rangel Pestana, número 150. Nós temos no Centro Cultural da Zona Noroeste, nós temos lá no Porto de Cultura, no Centro Cultural do Morro do São Bento. Nós estamos implantando agora no Caruara também, lá na Biblioteca Plínio Marcos. Então, isso é na área da dança. Nós temos cursos de desenho, cursos de pintura, de música instrumental. Estamos assinando a retomada do contrato com o Projeto Guri, para ensinar as crianças e jovens com instrumentos de percussão. Enfim, há uma gama de ações que o telespectador deve ligar para a Secretaria no 3226-8000 e pede para falar no DEFORPEC, que é o Departamento de Formação e Pesquisa da Secretaria, que mantém a fábrica cultural e mantém os portos de cultura que estão cada vez mais próximos das pessoas. Grandes eventos de rua, fica tudo para depois da Copa do Mundo ou temos alguma coisa iminente agora aí? A Santos tem um calendário cultural, né? Nós estamos agregando valor nesse calendário cultural para que tenhamos um número maior de atividades. Por exemplo, no dia 31 de maio e 1º de junho, a Virada Cultural Paulista acontece em Santos, né? E nós temos destaques lá.
tem um tributo ao Tim Maia, nós temos o Aguinaldo Timóteo, nós temos o Traje a Rigor se apresentando, entre os mais destacados, não é? Mas a virada cultural é antes da Copa. Cultural, antes da Copa, mas já é no pedaço da Copa. No dia 5 de junho, nós vamos ter a abertura do Santos Jazz Festival, que é um evento de iniciativa privada, mas que tem a parceria e o apoio da Secretaria de Cultura, da Prefeitura. E o Santos Inverno Solidário, que é a festa inverno, a nossa festa junina, que sempre aconteceu no mês de julho, este ano nós estamos antecipando para a primeira quinzena de junho, ali na Arena Santos, e teremos lá shows, espetáculos e tal. O ideal não é porque vamos receber a seleção do México e da Costa Rica, que vamos trazer apenas atrações que sejam de mexicanos e costarriquenhos. Vamos trazer muita música autoral, muitos artistas locais, para que esse visitante, não é, que vem acompanhar os seus selecionados, leve também um pouco da cultura que é feita aqui. Estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional Debates. Eu agradeço muito ao Raul Cristiano, secretário de Cultura, por estar com a gente, e até uma outra, viu, Raul? Obrigado. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com você, Edgar, com o querido Heraldo, e com você, telespectador. Desculpe se falei muito, mas eu gosto de falar bastante para vocês saberem e a gente mudar essa questão dos hábitos culturais do povo aqui da nossa região. Obrigado, Heraldo. Até a próxima também. Eu que agradeço e obrigado aos telespectadores. Obrigado a você que acompanhou a gente mais uma vez. Painel Debates, segunda a sexta, 1h30 da tarde. A reprise, você sabe, às 20 horas, um pouquinho mais na frente, às 10 da noite, na sequência do JB, o Painel Regional. Tchau.